queridos irmãos sacerdotes e diáconos da nossa diocese e de outras dioceses aqui presentes nesta manhã, queridos seminaristas, religiosas, religiosos, irmãos e irmãs aqui desta paróquia do Bom Jesus em Divinópolis, origem eclesial do nosso diácono Guilherme, irmãos e irmãs também que vêm de outras paróquias da nossa diocese, por onde o nosso diácono passou em algum momento da sua formação inicial. Queridos familiares, amigos do diácono Guilherme, saudação particular e afetuosa ao Sr. Geraldo e à Dona Vera, os papais do nosso diácono Guilherme. Querido irmão, filho, amigo, diácono Guilherme. Os textos e o contexto desta celebração nos favorecem três olhares: uma imagem, um desafio e uma meta. Uma imagem, e ela não poderia ser mais bonita e mais significativa. A imagem do pastor bom, a imagem do pastor bom e belo. Esta imagem está na profecia de Ezequiel que ouvimos, no salmista que hoje nos fez também mergulhar neste ministério do servo de Deus, de Cristo e de quem esteja no caminho de Cristo, e no quarto evangelista, de onde tiramos o belo texto que ouvimos no capítulo 10º. Esta imagem do bom e belo pastor permite que Guilherme e nós outros já ordenados possamos retomar a fonte e ao mesmo tempo o modelo perfeito para o nosso ministério ordenado. O bom e belo pastor, aquele que dá a vida livremente. O Guilherme e nós não fomos obrigados a ser o que somos. Nós dissemos, como ele hoje, um sim livre. Dar a vida livremente, conhecer as ovelhas e ser conhecido por elas. Isto implica em intimidade, familiaridade. Conhecer e ser conhecido afugenta toda superficialidade, toda artificialidade. Conhecer e ser conhecido implicam, portanto, numa grande e afetuosa intimidade. Estar no meio, governar, pastorear a partir de dentro. Não vale pastorear à distância, na superficialidade de quem não sente o cheiro. Conhecer e ser conhecido exige que o pastor esteja, quando necessário, no meio do rebanho, quando necessário, à frente do rebanho para indicar o caminho, quando necessário, atrás do rebanho para não deixar ninguém para trás. Esta imagem é do Papa Francisco. Portanto, conhecer as ovelhas e ser conhecido por elas implica estar profundamente inserido no meio delas. Conhecer a partir de dentro, a partir do meio. Cuidar de todas. Cuidar de todas. Das ovelhas do redil e, como lembra o quarto evangelista, das outras. É assim que também eu leio pessoalmente no final do Evangelho,
os dois nomes que Jesus atribui a Pedro quando o chama para o ministério e o seguimento: cordeiros e ovelhas. Todos, os que são nossos e estão conosco e os que não estão conosco ainda. Todos. Ninguém pode ficar de fora do nosso cuidado pastoral. O pastor não pode desinteressar-se por nenhuma das ovelhas que estão confiadas a ele. E quem faz a seleção não é um decreto, não é uma opção religiosa. Quem estabelece que seja assim é o Senhor Jesus, o dono das ovelhas. São nossas as ovelhas que estão no nosso grande redil, mas também são nossas as ovelhas que estão debaixo de outros títulos religiosos, de outros lugares eclesiais, de outras expressões religiosas. São ovelhas nossas, que nos interessam, que nos tocam, pelas quais seremos perguntados um dia. Jesus faz questão de insistir que haverá um só rebanho e um só pastor no tempo de Deus, não na pressa do pastor. No tempo de Deus haverá um só rebanho e um só pastor, porque não há dois céus, não há duas plenitudes. Os que caminhamos para esta plenitude definitiva, vamos todos para o mesmo lugar, mesmo que tenhamos pontos de partida diferentes. Mas ao pastor cabe o cuidado das ovelhas do redil e das outras. Portanto, Guilherme, irmãos e irmãs queridos, lembremos-nos de que as ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Cristo. E se nós queremos agradecer a Cristo, o bom e belo pastor, que nos chamou a participar do seu ministério pastoral, nós não fazemos isto dando a Ele alguma coisa, multiplicando aquilo que fazemos. Nós agradecemos ao bom e belo pastor por Ele nos ter chamado, cuidando com amor das suas ovelhas. As ovelhas não são nossas, nós não podemos comê-las, usufruir delas como se fossem nossas. Estamos a serviço delas. O dono delas vai nos perguntar o que fizemos, por que fizemos, o que não fizemos. Vai pedir conta das ovelhas. Portanto, esse primeiro olhar de uma imagem nos permite, a partir do bom e belo pastor, entender que o nosso ministério pastoral é o ministério do cuidado, como lembrou bem o profeta Ezequiel ao final do texto que ouvimos. Cuidar de cada uma segundo a sua necessidade. Imagem do cuidado, da proximidade. Outra imagem do Papa Francisco é: o pastor precisa levar consigo o cheiro das ovelhas e vice-versa. As ovelhas precisam conhecer o cheiro do seu pastor, mais do que a voz, como elas conhecem naturalmente. É imagem também do zelo, é imagem do gosto pelo ofício, é imagem da labuta para não perder ninguém, é a imagem do trato personalizado. Isso está escondido nesta bela imagem do bom e belo pastor que é Jesus, de cujo ministério nós participamos. Estamos no meio do rebanho, em algum lugar do redil, por causa dele, por mandato dele, por unção dele. As ovelhas são dele. E nos cabe, portanto, guardar, zelar, cuidar de um patrimônio que não é nosso. Severas contas nos serão pedidas neste ofício. Santo Agostinho lembra isto. E o nosso ministério é o ministério de ajuntar,
de reunir, de conservar unidas, nunca, jamais, o desserviço da divisão, da discórdia e da dispersão. Quem faz isso é o mercenário, é aquele que trabalha para receber, é aquele que trabalha para possuir indevidamente o ministério que lhe foi confiado. O ministério do bom e belo pastor é o ministério da comunhão, do ajuntamento, da unidade, mesmo que isso se faça com muita fadiga, com muitos desafios, com muitas idas e vindas. Este é o primeiro olhar, uma imagem. Um segundo olhar, a partir desse nosso momento, é um desafio, ou uma doença, ou, para ser ainda mais forte, um câncer. Qual é o desafio? A doença, o câncer? O clericalismo. O clericalismo, escondido nas muitas formas de autoritarismo, de centralização, de verticalismos, de abusos, de seletividades. Esta palavra, e pior do que palavra, este elemento negativo no nosso caminho missionário, apareceu de forma, para mim, bastante incisiva e preocupante na Assembleia Eclesial da América Latina, que aconteceu em novembro do ano passado, da qual também pude participar no formato virtual. Ali, a igreja que está na América Latina sinalizou isto como um traço negativo, persistente e, digamos, quase que endêmico, presente em toda parte. Esta doença nós precisamos erradicar. Ela também apareceu nos relatórios dos sínodos, nos relatórios do sínodo, no nosso relatório e em relatório também de outras dioceses, para não dizer de boa parte delas. E apareceu também na nossa conversa pessoal com o Papa Francisco na última semana. É um mal, é um desafio, é uma doença que nós precisamos erradicar. E qual é o remédio? Se há doença, se há um câncer, é preciso que haja remédio. E tem remédio? Tem. E o remédio está bem à mostra nesse tempo. O remédio se chama Espírito Sinodal. Estamos num caminho sinodal, com o Papa Francisco e com a igreja do mundo inteiro. O remédio para os abusos no exercício do nosso ministério se chama Espírito Sinodal. Isto é, a nossa capacidade de dar vez, voz, oportunidade, reconhecimento a cada um que está conosco. Espírito sinodal significa reconhecer que o Espírito de Deus age em todos e em cada um. Que a verdade, a solução, o encaminhamento pode vir daquele lá e não de mim, aquele que preside a comunidade. O Espírito sinodal nos faz entender que somos um rebanho que tem pastor, e há diferença de ministérios e de atividades, mas esse rebanho não vai só pelo comando autoritário, forte, abusivo do pastor. O Espírito sinodal nos faz entender-nos como uma grande e bela família, que tem aquele que a preside com amor. Aqui está o presbítero, o bispo, mas a presidência da comunidade, do rebanho, não pode ser lugar de exercício de clericalismo. O ministério sacerdotal, Guilherme, irmãos e irmãs, o ministério sacerdotal é o ministério da síntese e da articulação dos carismas e dos serviços. O presbítero, o bispo, é aquele que articula, que sintetiza, que traz
sob o seu comando, o seu cajado, o seu ministério, a arte e a capacidade de reconhecer o dom, o talento, o carisma de cada um e colocar isto a serviço da totalidade do rebanho. O ministério sacerdotal não é a síntese ou o centro dos carismas e dos serviços. O que nós temos que, com o nosso povo, aprender e ensiná-los sempre a fazer, não é pedir permissão ao nosso rebanho para que eu faça no lugar deles, mas é ensiná-los a fazer comigo, a fazer juntos. Não vale o eu faço por vocês, vale o eu faço com vocês. O ministro ordenado não é aquele que comanda na verticalidade, é aquele que articula os dons, os serviços, os carismas. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Este é o lema do nosso caminho na direção do sínodo. A missão é uma só para todos: anunciar Jesus Cristo, seu reino, seu evangelho, sua vida, sua salvação. Desta missão participamos todos, nenhum batizado fica de fora. E essa participação se dá não por carreiras solo que são feitas a gosto do missionário, mas se faz na comunhão, na articulação bendita que aqui o pastor, seja ele o diácono, o presbítero ou o bispo, o pastor é capaz de articular pelo seu ministério pastoral. E esta vivência sinodal da missão não significa planificação vocacional, todo mundo é igual. Não significa ausência de hierarquia. Não significa democratismo eclesial, mas significa o reconhecimento e a necessidade de todos os carismas e vocações, sob o cajado articulador do pastor, que dá vez, voz, legitimidade, cidadania a cada ovelha no rebanho da igreja. É por aí, Guilherme, que nós precisamos ir. É por aí que nós precisamos ir. Numa igreja sinodal, onde mantemos o nosso lugar, o nosso ofício, o nosso ministério, mas somos nós os primeiros e certamente os mais importantes responsáveis pela articulação das diferenças e dos dons que estão presentes no coração de cada ovelha. Este é o segundo olhar. E rezemos para que passe logo e seja extirpada de fato do meio de nós e da igreja toda esse mal que também nos traz grandes sofrimentos e divisões. Mas há um terceiro olhar, e ele é mais bonito. O terceiro olhar é uma meta. Uma meta. O Guilherme hoje será padre não para cumprir um capricho pessoal, nem dele, nem dos seus pais, nem dos seus amigos, nem dessa comunidade da qual ele saiu. Ser padre ou ser bispo não é cumprir um capricho pessoal, ou fazer uma carreira de aptidão pessoal. Não, nós temos uma meta. Qual é a meta? A santidade. Amanhã, ou nesta tarde, celebraremos a solenidade de todos os santos e santas. Aqui estamos diante daquilo para que estamos no mundo e na história. Nós vamos morrer, como lembramos no dia 2. Mas entre nascer e morrer há um caminho. E nesse caminho, entre o princípio e fim, nós temos uma missão. Qual missão? A missão de ser santos. A missão de ser santos. E ser santo não é outra coisa senão ser como o bom e belo pastor.
que para nós, os ministros ordenados, será sempre o modelo e a imagem que nós nunca podemos perder de vista. E qual é a via a percorrer para nós, os ministros ordenados, que estamos vivos no mundo e num caminho de santidade? Qual é a via? A via é o amor pastoral, a caridade pastoral. É aí que nós, os ministros ordenados, fazemos um percurso, um itinerário de santidade. Dar a vida. Dar a vida. Dar a vida livremente. Ser capaz de morrer pelas ovelhas. Morrer num ato só, se for necessário. Mas também morrer na fadiga, no cansaço, no estresse de cada dia. Dar a vida livremente. É este amor pastoral que nos santifica, que nos conforma e nos aproxima da medida grande e plena do bom e belo pastor Jesus. Ser sacerdote para ser santo e nada mais. Ser sacerdote para ser santo e nada mais. Como lembra o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, quando fala da santidade no mundo atual, cada um encarna em si um fragmento, um elemento do Evangelho. Nós, pastores, somos chamados também a encarnar um fragmento do Evangelho. E penso que o fragmento que você escolheu hoje, do capítulo 10 de São João, pode ser sempre o nosso fragmento. Precisamos exatamente constituir o nosso ser sacerdotal em cima desta imagem que hoje o evangelista João nos apresenta. Ser pastor até ser bom, até ser santo, até ser como Jesus. É isso, Guilherme, que desejamos para você, é isso que quero para mim, é isso que desejo também a cada irmão sacerdote que está conosco aqui nesta manhã, para a nossa igreja particular de Divinópolis. Ser santo, cada um a partir do seu ofício e do seu ministério, num grande e belo rebanho, que sabe viver e saborear a sinodalidade, que sabe reconhecer o lugar de cada ofício, mas cada um, fazendo bem o que lhe cabe, avance na santidade, até que sejamos santos como Jesus é santo, até que sejamos semelhantes a Ele, quando pudermos de fato encontrá-lo ao final do caminho, quando a nossa meta alcança a sua plenitude. Que a Virgem Santíssima, Mãe do bom Jesus, o ajude no caminho, nos ajude a todos a ser uma igreja sinodal, e cada um, com a sua fé bonita e madura, seja capaz de construir comunhão, participação e missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.